De certo que já te falei da contemporaneidade e mesmo do brilho dos teus olhos. Hoje, talvez estivesse mais inclinado exatamente a falar do brilho dos teus olhos, na vulgar distância entre o teu queixo e os teus seios, no traço oscilante e perfumado das clavículas, na claridade envergonhada das omoplatas. Da contemporaneidade, tu já sabes o que penso. Agora talvez comece qualquer coisa. Perdão, querida, tens anchovas no armário? Yes, com alcaparra. It's wonderful. Vinho, meu amor. Vinho pelas gargantas de veludo. Não adormeças logo agora, que eu estava mais fluente e disposto a falar-te ainda que de novo na contemporaneidade. Oh, não adormeça eu, logo agora que o teu cabelo se encosta à suavidade das almofadas, animando o amor do Donald e da Daisy, que entretanto já transpuseram a barreira lisa do pano e do desenho e se encaminham já para o quarto ao lado. Olá, Daniel. É um prazer ter-te aqui na Flaneur. Muito obrigado. Com a Cláudia e comigo, não é? É um grande prazer. Muito obrigado. Eu queria só, e muito obrigado a todos os presentes, eu queria ler aqui um excerto do pós-fácil do Manuel António Pina, que ele escreveu para Malva 62, para nós iniciarmos aqui uma curta conversa. O que surpreende na poesia de Daniel Meia Pinto Rodrigues é a sua singularidade. Uma singularidade que exige do leitor de poesia um desusado desprendimento, ou talvez melhor, desaprendimento da maior parte da poesia que tenha lido, e que assim fica despojado de expectativas, que ele se exponha a ficar desarmadamente diante da própria e elementar natureza do poético, o que quer que o poético seja. De que é que o Manuel António Pina falava quando se referia a este desaprendimento do leitor relativamente à poesia, quando tomava contacto pela primeira vez com a tua escrita? É o que ele mesmo explica no próprio pós-fácil, que não encontra em mim qualquer... lá está, não encontra em mim uma linha que vem de outro poeta ou de outro escritor qualquer. Ele coloca a escrita que conheceu, e ainda foi muita, a minha, do que eu fiz, como algo que surge de novo, portanto, que não vem que não vem de sítio nenhum, que não advém de qualquer influência de outro autor. No entanto, tu sentiste alguma vez influenciado pela escrita de outros poetas? Não. Que, entretanto, lias, que abordavas? Não. Gostava e gosto muito da poesia de Alfredo Guisado. Um dos poetas de Orfeu, não é? Sim, sim. Que deveria estar, aliás, mais conhecido, mais lido. Felizmente está agora a ser mais reconhecido. Os seus colegas do tempo de Orfeu talvez o tenham posto um pouco para baixo. E essa marca terá persistido ao longo do tempo. Então, esse poeta tem imagens muito, muito bonitas, há ótimas impressões sobre ele ao longo dos anos, normalmente no início do século, quando escreveu, no século XX, não é? A minha poesia, não obstante eu gostar bastante do que ele escreve, não tem um seguimento, não é um... Sim, não encontras similitudes sim, entre... Não. Poderá haver alguma, mas lá está, o Manuel António Pina gostava também bem de Alfredo Guisado e também não considerava que ele estivesse um aluno, ou palavra similar, do Alfredo Guisado. Portanto, via-me como alguém que não tinha sido influenciado por nenhuma... Ele explica bem isso no pós-fácil, realmente convinha, não, que agora o vais ler, José Castro Tinoco, ler o pós-fácil inteiro. E, portanto, Nós podemos fazê-lo, quer dizer, não conversamos mais, não lemos poemas, vamos ler o pós-fácil de Manuel António Pina. É uma boa opção. Se assim o entenderes. Não. O Tinoco, uma vez, num pequeno texto que escreveu sobre ti, ele disse que tu eras um pintor de poemas.
Nunca viste esse texto. Que eras um Não, pintor, vi, que eras um vi. pintor de poemas. É Foi assim provar em 2013. exatamente. É assim que tu te vês também? Vês-te como um pintor de poemas? Eu quando escrevi esse texto e quando utilizei essa expressão pintor de poemas, é porque acabei por me reportar, sobretudo aos impressionistas, não é? À pintura de cavalete. E, portanto, eu via-te como no meio de um bosque, com os alces, enfim, com todos aqueles animais. Porque tu retratas tão bem a natureza. Aquele bucolismo, não é? E com uma paleta e escrevendo poemas no meio do bosque. Sim. Também o Rui Lage, neste livro de Ospiro, que em 2007 reuniu 30 anos da minha poesia. Eu conheço bem. Sim, tu foste um dos organizadores deste livro. Organizado por José Castinoco e Luís Miguel Queiroz, Queiroz, com o ensaio do Rui Lage, que teve uma distinção na Universidade do Minho. O Rui Lage, neste ensaio, isto a propósito do pintor de poemas, enfim... Para Daniel, a poesia será um bosque na sua vertente rupestre e um quintal das traseiras na urbana. Sim, aí está, mas ele fala, Rui Lage fala, realmente, aliás, o Rui Lage mantém aqui, fez um ensaio aqui para este novo livro, tem um prefácio, fez 13 anos depois, diferente do ensaio, e ele diz que eu fiquei, ele está gostando disso, não é? Que fiquei para sempre nesse bosque, não é? Que fiquei e muito feliz, de uma forma intemporal. Portanto, é outra forma também curiosa que vai ao encontro do que o Manuel António Pina... Mas os cogumelos não aparecem na tua poesia. Os cogumelos não aparecem. Não, aparecem. Também. Não aparecem assim. Então, sim. Mas aparecem os rios. Eu comi-os, não é? E é isso. Aparecem mais as latinhas de lulas e tal. Também. Não, porque o início da minha escrita, nos anos 70, tem que ver com aquele tempo que se vivia pós o segundo lustro. Não, sim e não e sim. Portanto, o segundo lustro da década de 70, em que funcionava muito, como tu sabes, e já falamos disto outras vezes, grandes grupos musicais, não é? Portanto, e aquela... Você foste um amante do rock progressivo, sim, não é? Sim. E então aparecem essas alusões e até um pouco já démodé, no sentido de já um bocado retrógradas, a trazer os anos 60 para os anos 70, e então há uma curiosa junção de palavras que parecem inesperadas, como o próprio vinho, ou o queijo, ou a mulher, ou a mesa, ou a cerveja, junto ao lirismo e ao bucolismo. Portanto, escrevi bastante sobre o bucolismo, sobre o regato, sobre o bosque, com todas as suas luzes, e em 1982, ao ver uma rapariga, um pouco mais, em 82 fiz 22 anos, em julho, e estava numa pequena festa, num lanche, na Casa da Madeira. Uma rapariga estava lá, tinha 2 anos menos do que eu, e estava a comer, não é? Portanto, muito, de uma forma muito elegante, a comer uma peça de frango. Não seria a asa de frango, seria mais uma perna do frango, ou um peito do frango, mas achei mais bonita a palavra asa. E estava assim, com os lábios um pouco... Sim. Gordurosos, digamos tocados assim mesmo. pelo frito ou pelo assado, o assado do frango, não é? E fazia, em vez de limpar, fazer esse pequeno acerto com o guardanapo, fazia-o de uma forma muito elegante. Fazia assim com o nó dos dedos, fazia assim, e olhar para mim, assim. Cá está, é este momento em que eu apanhei aquilo como um sinal, como falávamos há um bocadinho,
e introduzi esses elementos no que vinha fazendo. As pessoas mais próximas disseram-me que gostaram. Há aqui qualquer coisa de novo, não é? E comecei no início dos anos 80 a escrever o Dióscuro, a História do Pastor, esse mesmo que fala da asa do frango assado e uma série dele. Está selecionado para ler. Pode ler, por Já favor. agora. Lê, por favor. Momentos. Posso concluir pela luminosidade da sala, pelo marulhar dos pinheiros marítimos, pelo adivinhar março em tronco nu, que é este, sem dúvida, o momento da calma. Gosto de me ver contigo. Gosto de me ver contido. Gosto de ver assim. Esse gesto aquecido ao vinho adamado. Gosto de ver alumiada pela lareira, ouvindo música e o vento e as estrelas, o crepitar das achas, o silêncio, assim. Olhando-me vagamente, quase não dando conta dos 3 botões superiores do teu vestido desapertados. Gosto de ver assim, os lábios ligeiramente bodegados pela asa do frango assado. Está bem, não está? Está maravilhoso! Isto é um poema de amor! Eu que gosto tanto. Não partilhaste a asa do frango, não. Não, eu tenho ideia mesmo que não tornei a ver aquela personagem. Inspiração para este poema. Não a vi, não vi mais essa figura feminina. Mas continuaste a ver muitas asas de frango assado, quer dizer? Continuei a ver asas de frango e a não serem comidas com a mesma elegância. E os vestidos, não é? A não serem comidas com a mesma elegância. A não ser comidos com a mesma elegância. Exatamente. A serem limpos com guardanapos rudes. Entronca, Zé, naquele, olhei para... como é que é? O do Rissol. Ela trincou o Rissol, é um poema recente, não é? Mas vai ao encontro disso. Ela trincou o Rissol e não olhou para o interior. Fiquei a gostar dela por causa disso. Cá está, há isso em mim, no que eu escrevo. Gosto dessas... Eu gosto de escrever aquilo que gosto, não é? E se uma mulher, enfim, olhar... Agora, utilizar uma outra imagem. Se uma mulher olhar para ti e, assim, para o teu exterior, não é? Já não digo dar-te uma trinquinha na face e tal, mas não prescrutando o teu interior, isso é sintoma de que vais... Como é que é a pergunta? Eu estou a dizer, não, estavas a pegar no Rissol, não é? Que aprecias a trinca dela no Rissol sem olhar para o interior. Porque o olhar que se faz para o interior dos Rissóis, eu também o faço, não é um olhar bonito. Trinca-se o Rissol e logo a seguir mica-se o interior, não é? Para ver se aquilo está bem recheado, se não estamos a ser aldrabados. Não é? Ou para ver se tem camarão. Se tem camarão. Esse olhar não é bonito, é um bocado tosco, é um bocado esperto, não é? Portanto, se a pessoa não olhar para o interior, fica muito bem, trinca o Rissol, não olha... Não olhas para o interior de uma mulher, quando a conheces, quando... Sim, depois nos jantares mais à frente. Antes de passarmos ali a uma outra escolha... Um Rissol e uma mulher são coisas diferentes. Pois, depende das circunstâncias, depende dos apetites, depende das ocasiões. Mas antes de passarmos inclusivamente a duas escolhas que trouxeste ou que indicaste, eu queria ler este pequeno poema que vem ainda na Malva 62. Pertencer a um grupo de malta rebelde. Desenvolveu alguns programas de rádio e também, parece, algumas encenações teatrais. Todavia, o seu projeto principal era o de mudar o mundo. Ao que eu lhe disse que o meu grande projeto foi sempre o de que o mundo não me mudasse a mim. E conseguiste. Também. Apesar de tudo, tens resistido, não é? Tenho. Daí, há bem pouco tempo, tu dizeres-me que, acima de tudo, e a propósito da página na Wikipédia, a futura página na Wikipédia, de me teres dito que, acima de tudo, és poeta. E é assim que queres que as pessoas te vejam e continuem a ver-te.
Também como ser humano, evidentemente, mas acima de tudo como poeta. Sim, o contexto disso foi porque ao longo dos tempos solicitam para eu ler os meus poemas. Não é? Ainda agora na quinta de leitura, fez quinta-feira 8 dias, estive lá com a Filipe Leal, foi excelente, foi aquilo de correr de uma forma maravilhosa. Estas palavras têm o seu lugar. A palavra kitsch, maravilhoso, também existe e desde que bem aplicada tem o seu lugar. E então, era no sentido não sou o meu percurso, ou estas palavras são detestáveis, percurso, viagem, estrada, detesto este tipo de palavras, não é? Portanto, mas, as coisas que eu tenho feito não são para recordar no sentido disso, os poemas ali, disso, os poemas acolá, não. O que ficará são os meus poemas e não aquilo que não os sítios onde eu os disse, ou ter-se caracterizado por dizer assim ou dizer menos assim ao longo do tempo. Portanto, ser mais a questão dos livros, que há uma tábua bibliográfica, do que um traço dos sítios onde eu estive. Mas podemos ouvir-te. Sim, sim. Não é? Sim, não, eu até tinha dito que então vá. Então escolhe aí qual queres. E diz-me o tempo. Podes ler o que escolhes. Mas eu preciso tirar os óculos porque são para ver ao longe. Um poema de que tamanho, Zé? Diz, e Cláudia, diga. Pode ser. Pode ter 10 páginas, pode ter. Pronto, este então. Posso? Claro que sim. Segundo uma página e meia. De manhã houve quem procurasse a igreja, mas o padre estava no bosque. Já de tarde havia ainda quem esperasse pelo padre. Ele chegou por volta das 3 horas. Pediu-lhes desculpa pelo atraso. Disse-lhes que a missa das 5, a título excepcional, ia ser na clareira do bosque. Referiu-lhes ainda, a caminho da missa, que na quietude do novo altar a urze compreendia melhor o fim da tarde. Avançaram sobre a urze e sobre a tarde, véspera distante e tranquila. Da existência e da sua sombra gerava-se um fruto que, amadurecido, era eles ali, caminhando pela tarde. Dariam a quem os visse a certeza da paz e do apaziguamento, como se ao vê-los a alma se limpasse e o cansaço das jornadas, o cansaço causado pelas preocupações, fosse afinal coisa que não existisse. E ainda que disso não o soubessem, caminhavam como se o sentissem, pois quem assim avança sabe que de outros será reminiscência de um tempo já esquecido. Depois da missa, avançaram mais na luz torrada do fim da tarde e assim se distanciaram no bosque. Irisados véus de névoa ajustavam-lhe os contornos, desfocando-os, como se os feixes de luz fossem a água de uma aguarela. E eles deslocavam-se, pernizando na pintura sonora o movimento. Representavam figuras antigas e desaparecidas formas de coragem e fulgor que de nós há muito se perderam. Todos os gestos e todos os passos eram filamentos tremulosentes do início do tempo, da sua galvanização inicial. Distanciaram-se nos bosques
e nas charnecas de urze, afastaram-se do presente, percorriam agora na sombra os trilhos interiores da luz. Há aqui também na tua poesia um processo quase estratigráfico, quer dizer, as memórias vão ficando acumuladas, amontoadas, não é? Há uma série de registros da tua infância, da tua adolescência, da fase adulta, e que se vão sobrepondo em camadas até... É o desejo da paz mesmo, da paz e do apaziguamento. Eu desejava tudo isto. E em certa medida, quase que cheguei a sentir, mas a vida não é assim. Eu gostava desta fuga, desta libertação. Este poema chama-se Lúcifer. Evitei o título, mas agora vem a propósito. Gostava desta outra dimensão, fosse ela qual fosse, mas não nos levasse ao mal, porque este anjo é o anjo da luz. E enfim, gostava disto. E isto não existe, não é? Exato. E nós temos que ter calma, temos que ter cuidado com a alma também, que é porque não vão estes diabretes apanhá-la, não é? Já vamos falar sobre isso. Aqui ao pé do Lúcifer temos o Encantado 3. Apoio, está marcado. Apoio de um anjo. Éramos pouco mais de 7. A minha altura superava a altura média do grupo. Era eu, muito provavelmente, o mais belo e, naturalmente, o seu líder especial. Apreciávamos a comemoração de aniversários. Rapidamente montávamos mesas nos jardins em dias de comemorações. Apreciávamos os espaços nos jardins entre os altos anjos de pedra. Um deles contemplava o mar e o outro, de costas aladas, contemplava os bosques litorais. Não havia, porém, um terceiro anjo que contemplasse as corridas, as extensões que mais apreciávamos, as lentas pela luz até às tílias afastadas. De quando em quando surgiam pombas, poisando o movimento dos voos na luz parada sobre as tílias. E a contemplação tinha um só significado, o de saber olhar para as coisas. Conferiam-se-nos, assim, poderes antigos, arrevasados, tão quietos e tão efervescentes, tão profícuos para quem os compreendesse, plenos do precioso tempo, plenos da almejada juventude, ricos da poética e do bem-estar. E como rapidamente montávamos mesas, já estava posta a mesa no jardim. Ouviam-se vozes aproximando-se pelas distâncias, pelas arcadas, na cadência certa e agradável de quem é novo, e reconhecendo já à distância o seu anjo, sentado à mesa. Apreciávamos esperar pelo último a chegar. Sabia-se que o anjo escolhia esses momentos de sonolências e magnólias para tecer os seus planos de vida. Eram novas e gostavam de ficar a olhar para as pombas, e nós gostávamos de as contemplar, ficando a olhar as pombas. A luz segurava o meio da tarde e a tarde segurava o tempo. Eram novas e gostavam de ficar a olhar para as pombas, e nós, o diabo tranquilo, gostávamos de as contemplar, ficando a olhar as pombas. Aparece aqui o diabo também. E onde é que se passa... Tranquilo. Exatamente. E onde é que se passa esta ação? Muitos barulhos. Sim, do chão. Onde é que Muito se passa... pouco tranquilo, Exatamente. não é? Muito pouco tranquilo. Onde é que se passa esta ação? Tu és aqui do Porto? Sim. Sempre estive no Porto. Não saí Sempre do Porto. estiveste no Porto. Agora estou em Matosinhos. Exatamente. Mas os teus poemas levam-nos para o campo. É o campo das... Não é o campo. Não é o campo. É a tua imaginação. São os grandes quintais da minha infância. Aqueles quintais que ainda existiam no Porto e que faziam parte e que agora infelizmente já não existem. Muitos. Não. Não é? Esses de que eu me lembro... Os quintais das casas e antigas. que foram meus já não existem. Ou pelo menos já não existem comigo lá. Exatamente. Isto só na tua memória. Entretanto, referes aí o Diabo Tranquilo, que acabou por ser o título deste livrinho, que foi escrito em parceria com a Isabel Rio Novo, não é? E lá está, tenho o título tirado do poema que era
anterior ao livro. Satisfaz a curiosidade da Cláudia relativamente a esta personagem, Sim. o Diabo Tranquilo. Quem é o Diabo Tranquilo? Este dizer que sou eu. Para ser, deixar dizer que é aquilo que se vai encontrar quando ficarmos absolutamente tranquilos. Em paz. Está no coração do bosque, não é? No coração da infância, no coração na parte escura do quintal, por trás das sebes, onde eu me escondia no jogo de escondidas em criança, não é? Portanto, é isso, não é? É esse Diabo Tranquilo. E muito mais outras coisas, mas desse género. Não é? Desse género. José Carlos tem ali um dos teus Não, autores eu queria, de eleição, não é? eu queria pegar agora numa das tuas escolhas, numa das tuas duas escolhas. São inúmeras, mas já falaste do Alfredo Guisado, mas pediste-me para trazer o Cesário Verde, o nosso amantíssimo Cesário Verde, não é? Sem dúvida. Porquê o Cesário? Não, gosto muito. Na minha ideia, não será só na minha, no século XIX, talvez tenha sido o melhor poeta do século XIX. Independentemente disso, é muito precoce nas coisas que diz, é um excelente poeta. E até nas suas posições, relativamente à mulher, relativamente à vida e ao ser humano em geral, não é? Seu olhar clínico em relação às coisas. Gosto muito. Eu vou ler este poema que se chama Humilhações e que ele dedicou ao seu amigo e, enfim, era um amor fraterno com o Silva Pinto, que foi o grande responsável pela publicação do livro do Cesário Verde. Para que chegasse aos após nossos a sua dias. morte, sim. Esta aborrece quem é pobre. Eu, quase Job, aceito os seus desdéns, seus ódios, idolatros, e espero-a nos salões dos principais teatros, todas as noites, ignorado e só. Lá cansa-me o ranger da seda, a orquestra, o gás, as damas ao chegar gemem nos espartilhos e enquanto vão passando as cortesãs e os brilhos, eu analiso as peças no cartaz. Na representação de um drama de Fayet, eu aguardava junto à porta, na penumbra, quando a mulher nervosa e vã se me deslumbra, saltou soberba o estribo do coupé. Como ela marcha. Lembra o magnetizador. Roçavam no veludo as guarnições das rendas, e muito embora tu, burguês, me não entendas, fiquei batendo os dentes de terror. Sim, porque não havia ou não podia abandoná-la em paz. Oh, minha pobre bolsa, amortalhou-se a ideia de vê-la aproximar, sentado na plateia, de tê-la num binóculo mordaz. Eu ocultava o fraco usado nos botões. Cada contratador dizia em voz roucanha: quem compra algum bilhete ou vende alguma senha, e ouviam-se cá fora as ovações. Que desvanecimento! É pérola do Tom. As outras ao pé dela imitam de bonecas, têm menos melodia as harpas e as rabecas nos grandes espetáculos do som. Ao mesmo tempo, eu não deixava de abranger. Via subir direita a larga escadaria e entrar no camarote. Antes estimaria que o chão se abrisse para me abater. Saí, mas ao sair senti-me atropelar. Era um municipal sobre um cavalo. A guarda espanca o povo, irei-me, e eu que detesto a farda cresci com raiva contra o militar. De súbito, fanhosa, infecta, rota, má, pôs-se na minha frente uma velhinha suja e disse-me, piscando os olhos de coruja: meu bom senhor, dá-me um cigarro? Dá. Este delicioso, este observador Não, de caracóis que era o morreu tão Cesário, cedo. e podia se estar... antecipou de um século ao outro. Sim, podia estar, esta poesia podia estar a ser escrita por alguém de agora, não é? Portanto, o que daí também se tira é que realmente foi um precursor. Os seus contemporâneos não estavam neste registro, nesta sintonia de onda, ainda que os seus contemporâneos tenham sido também grandes. Dizer-vos
que há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, quase há 50, eu tenho agora 60, eu preferia Antero de Cantal, preferia Guerra Junqueiro e continuo a gostar muito desses poetas. Mas depois, como numa corrida de carros, que eu adoro automobilismo, não é? Este carro acelerou e foi por aí adiante. Conquistou-te. Sim, ganhou a corrida. Um poema teu que me conquistou é o Conto de Inverno. Gosto muito. Era no inverno, e mais do que no inverno, no passado. Andando um tanto ao acaso, dão connosco pela frente os bosques da América do Norte. O inverno, como tendo em conta o nosso esforço, não se nos apresenta rigoroso. Por aí se vê que a natureza, apesar de bastante fria, continua acessível a um europeu do sul. Dir-vos-ei apenas que cheguei era já noite. E dispenso-vos as minudências, as atitudes mais ou menos adivináveis, apresentações, perguntas, pequenas curiosidades, até porque não as ouvem demasia, e avançava já para a esplêndida sensação proporcionada pela iminência do alce. Não querendo carregar nas teclas do fantástico, sublinharia, portanto, o tremuluzir do acampamento à luz da fogueira, a disposição das personagens, a musicalidade de ralos e de mochos. A noite era imensa entre o arvoredo, como nunca mais o veio a ser, e a lua refletir-se-ia, por certo, em algum charco que eu haveria de ver uns determinados dias depois. O acampamento era irreal, de tão perfeito nas suas premissas, e alguém que se afastasse, ainda que imperceptivelmente, dava a quem o visse a inexplicável certeza de toda uma razão de existir. Um qualquer arfante perigo encantatório passeava-se atávico na escuridão do bosque de coníferas. Adormecia ao som das brasas, derretendo a gordura dos ossos do corso, e sonhei com o meu tempo, que estaria, sem que bem me apercebesse, para advir em tempos de máquinas e de capacidades intelectuais proveitosas. Agradeço. Que é lindo. Obrigado. Mais uma vez, estou a pretender regressar a um passado, ainda que vago, e este vago é maior do que o próprio distante, não é? Sim. Portanto, estou a tentar ir para o descanso total, e o descanso total não é a morte, é aquilo até que se lhe opõe, não é? É a paz que se pretendeu que fosse perene quando éramos crianças. Exatamente. Aqui neste caso a paz da noite, não é? Paz da noite. Com os barulhos dos mochos. O sobrenatural, mas o sobrenatural não é o do monstro, não é? Não há sobrenatural, é sabermos que andam ali os alces, alguns por ali, é magnífico, não é? E a palavra magnífico torna aqui a ganhar propriedade. E são imagens bonitas e conseguimos transportar, eu consigo-me transportar até esse bosque. Nós, europeus do Sul. Nós, europeus do Sul, adorei essa expressão. Às vezes esquecemos. Há aqui este poema que é Mais Tarde do que a Noite e que tem muito a ver com um humor sereno, um humor tranquilo, um humor elegante e uma forma extremamente respeitosa de tratamento em relação ao teu semelhante e, muito particularmente, em relação às mulheres que passaram ou não pela tua vida. E é também, perdoa-me, o acréscimo é completamente diferente de tudo o que ouvimos até agora, não é? Sem dúvida. Espero sinceramente, minha senhora, que não faça objeção a vir a ser esta noite o meu objeto sexual. Eu, aliás, como a senhora, já fiz parte de grupos ligados ao mundo extrasensorial, mas os fenómenos alcançados pelos nossos estudos nunca passaram de fenómenos banais. Desiludido pelos parcos resultados, ingressei em coletividades literárias e culturais, aliás, como a senhora, mas só encontrei génios desperdiçados por eles, creio. Os barcos jamais partiriam dos cais.
decepcionado, desiludido uma vez mais. Estou agora a pensar em aderir a grêmios de atividades sexuais. A senhora, desculpe-me, não quer também vir? Que disparate. Perdoa a pergunta, agora que a vejo melhor. A senhora é tão bonita. E agora que vejo as horas, vejo que já é muito tarde. Boa noite, minha senhora. Agora vou ter de ir embora. Eu sempre achei este poema absolutamente delicioso, desde o primeiro momento em que me surgiu, se me deparou e... É arrebatado, não é? E pode ser mal interpretado. Nunca. Mas as leituras são de cada um, né? E portanto... Outra das tuas escolhas é o José Carlos Soares. Sim. Queres falar um bocadinho sobre ele? Sim, E o que é que te cativa nele? Eu estou com a ideia de começar e prosseguir a ser eu próprio. Estou a tentar evitar a palavra finalmente, mas um bocadinho por aí, começar eu a divulgar os poetas que eu próprio gosto. O que é que eu quero dizer com isso? Mas não vou agora explicar. Chega a vez de eu começar a mencionar, pelo menos, e a divulgar os poetas que gosto. E tenciono fazê-lo não refugiando-me em poetas do passado, que é um vestidinho preto, não me comprometo, não é? Não, este poeta naturalmente está vivo, nasceu em 1951 e pela primeira vez estou a divulgar a falar, a salientar, porque gosto muito do que este autor escreve. José Carlos Soares. Tu escolheste 2 poemas que eu vou ler. 4, depois 2. Sim, aqui deste livro 2. O livro é o Chão de Vespas. Chorava sobre a luz perdida, náufrago, andava pelas ruas. A névoa observando a própria pele, tão longo, dia de tão curta vida, tão leve, a mão na despedida. O outro poema que tu escolheste é: por baixo das laranjeiras, cruzou as mãos com paciência, sorria enquanto segurava as suas verdes folhas repetidas, assim olhava a luz no prado e já na sombra levantava um verso alado. É magnífico. São textos de muito bom gosto. Este poeta, este senhor, é uma pessoa sóbria, não faz do seu Facebook, não coloca os seus poemas no Facebook, aliás, como eu também não faço. Aliás, eu não coloco nada no Facebook. Reparo que ele coloca fotografias bonitas do Porto e de outras cidades. Não está, como é que eu ia dizer, não está a querer tirar mediatismo das situações mediáticas. Não está a querer, como é difícil, é algo controverso que eu nem sei se vou conseguir explicar bem. Há quem defenda causas justas, que não deixam de ser justas, quem as defenda para tirar proveito do mediatismo dessas mesmas causas. Exato. O que está em causa não é se as causas não sejam justas. Mas ao defendermos uma causa justa, somos logo imediatamente muito bondosos, cheios de qualidades. Assim, portanto, este autor evita isso, como muitos outros autores e como muitos de nós também evitam isso. Não sei onde é que ele quer chegar com isso e que se existir alguém a notar que essa sua sobriedade, que exista e que é dada a ser apreciada. Daniel, vamos falar agora um pouco deste livro do Turquesa, que saiu
na quinta-feira da outra semana, portanto fez anteontem 8 dias. Em plena quinta de leitura. Sim. É um bebê ainda. Vamos falar um pouco deste livro agora, por favor. Vamos. O que é que está aqui contido? Diz-me tu, por favor, digam-me vós... O que está contido. O que está contido? Nestas quase 500 páginas. É uma seleção, são poemas escolhidos de 1977 a 2017. Não é a poesia reunida, porque está longe de ter a poesia toda, ou quase toda, mas estão muitos poemas. O livro não é muito organizado por mim, nem levado para a frente por mim, mas isso deixaremos assim esse ponto. O que eu vejo, como podemos ver, como se poderá ver, vai buscar uns tantos poemas de um livro, vamos supor, 16 do primeiro livro, 12 do segundo, 20 do terceiro, vai buscar uns tantos poemas de cada livro que trouxe à luz a poesia inédita. Porque depois há uns tantos de prosa, como O Diabo Tranquilo, há outros que são reedições, há outros que são feitos em parceria, há outros que são antologias e que não trouxeram poesia nova, reuniram os poemas dos livros anteriores. Portanto, este livro traz a poesia escolhida de 40 anos. Nós vamos encontrar aqui 16 poemas do meu primeiro livro, 1983, até um recente, mais ou menos recente. Em outubro passado, saí à noite com a cunhada de um amigo, o que me pareceu sexualmente correto. Tratava-se o espécime de alguém bem alinhavado, o que também me pareceu sexualmente correto. Levei-a a jantar a um bonito restaurante, trocámos umas ideias, trocámos uns olhares, engraçámos com os pontos em comum e tudo estava a correr bem. Falava eu das castas e tradições do vinho que bebíamos, quando, sentindo-lhe o buquê, ao dar um gole em Grand Seigneur, o estafermo do líquido me entrou para os pulmões, circunstância infeliz que provocou de imediato imponente e borrifada engasgadela, mesmo ali à frente da carinha dela, o que francamente me pareceu sexualmente incorreto. Mais tarde, quando já tinha algum custo recuperado o élan, fui com ela dar uma volta pela linha costeira. Durante o passeio, disse-me que estava a gostar muito de ouvir o Roxette, o que me pareceu sexualmente correto. Depois abordou a política. Explicou-me que já não era, mas que tinha sido daquele partido, que agora, por sinal, está bastante partido, não ao sentido do termo. Foi logo a seguir que me falou do mar. Disse-me que o mar, poucos quilómetros adiante, era lindo. Eu estava já a afiambrar as ideias e não tardava muito em entrar naquela fase em que nos armamos em carapau, mas naqueles poucos quilómetros que faltavam para o sítio onde o mar é lindo, o carro ficou sem bateria. Ainda esgrimi, atrapalhado, um incómodo diálogo com o démarreur, mas o carro, pois sim, já dali não saiu, o que, convenhamos, foi de todo sexualmente incorreto. Passou-se uma semana, um mês, sucederam-se os outubros e talvez pelo que se passou naquela noite, mas creio que não, as nossas vidas levaram rumos diferentes. Através do tempo, quando levo alguém a ver o sítio onde o mar é lindo, fico com a sensação de que é sempre um pouco depois. Excelente voz. Sexualmente incorreto ou correto? Talvez seja correto. Ficamos por aí. Daniel, de certa maneira, este poema, ainda não consegui abrir este livro, não é? Até porque quase tudo o que vem no turquesa está, obviamente, em todos estes livros que aqui se encontram em cima desta mesa. Mas, por exemplo, este poema está contido aqui. Tu, de certa maneira, nos últimos anos,
não renegaste esta forma de humor, porque é muito peculiar, como dizia o Manuel António Pina, é muito tua e é um humor muito genuíno, quer dizer, não é aquele humor que nós muitas vezes acabamos por observar, enfim, em gente que pulula pelas nossas televisões e que tem um humor já muito trabalhado, muito preparado, muito programado e que por vezes é fastidioso e é, roçando ou não a brejeirice, mas se torna-se fastidioso. Entendo. O teu é espontâneo, é algo que brota sem... Nem é humor. Aqui... Não, nós sorrimos, sim, porque, de uma maneira geral, alguns de nós já se viram, possivelmente, numa ou noutra situação semelhante, não é verdade? É importante escrever, digo eu, e sei como foi, mas é escrever isto sem estar com a vertente do humor. Sim. Palavras que possam aproximar-se do pícaro, do humor, são palavras que têm o mesmo tratamento do outubro, de não mais ter encontrado a ocasião perdida, daquela leviandade, aquela fórmula engraçada, não é? Que é narrada no presente, com Roxette e o vinho, essas coisas mundanas, com a minha trapalhice lá pelo meio e o meu antigo charme perdido entretanto, mas que o aplicava, não é? E depois sucederam-se os outubros, que é a mesma coisa que dizer que sucederam os anos, é exatamente a mesma coisa, não é? Dizer, portanto, que a questão do humor não está presente no momento em que eu escrevo. Porque senão eu... Mas há um jogo de sedução, não é? De certa maneira. Não, existia a palavra... A recordação da sedução. A recordação da sedução, escrito num momento, ou a focar o momento em que a sedução já não está... Também já está depois da sucessão dos outubros, não é? Portanto, até porque aquela coisa assim engraçadinha do sexualmente correto, que era do politicamente correto e incorreto, termina um texto mais comum, terminaria de uma forma correta ou incorreta, terminaria assim. Não, o texto continuou. E deixo essa gracinha para trás e o texto continua sem rematar com ela, não é? Eu percebo que faça alguma que seja algo inusitado isto, não é? E que tenha um travo do humor, mas é quase por acaso. Este é um poema de fim de triste. Há outra coisa curiosa. De um amor perdido, de uma possibilidade que foi encarada de uma forma leviana. Eu acho que é muito interessante. Estou a lembrar-me agora de um texto que não tem nada a ver com toda a certeza, e quem assiste a esta nossa conversa, de certeza que concordará com o que eu vou dizer, mas estou a lembrar-me agora, por exemplo, do Castelo, do Kafka, não é? São vários os finais. Existem tantos finais para o Castelo do Kafka como quantos leitores existirem também. É curioso que na tua poesia e também no Corredor Interior, de certa forma, um diabo tranquilo, nós podemos ter vários finais, conforme a imaginação do próprio leitor. Sim. Porquê? Porque gostas de deixar isso em suspenso? Foi intencional, não foi? Agrada-te a ideia de o próprio leitor poder ser um continuador, digamos, daquilo que tu escreveste, mesmo que seja no seu imaginário? Ainda a propósito, vou abordar a proposição. Em relação ainda ao poema anterior, vejamos como é que ele se chama. Singular, tempo plural. É aquele que o tempo da pluralidade, o tempo de estar com quem pretendeu, com os outros, foi singular. Aconteceu poucas vezes. Singular, tempo plural.
Em relação a prosa, é diferente da poesia, como é natural. Ainda que existam poemas longos, este livro tem um poema de 29 páginas, que não é prosa, não é um conto. A fórmula de escrita é poesia. Não estou a dizer com isto que a poesia seja melhor do que a prosa, nem o contrário. O guardador de rebanhos tem mais algum. Sim. Em relação no corredor interior, que eu tenciono reeditar, estão muitas coisas que podiam ficar assim à imaginação do leitor. Eu tenho a ideia de que o seguinte ficariam à imaginação do leitor, porque eu não soube, como acontece noutros livros e noutras histórias, é muito fácil dizer ficou à imaginação do autor e até ter isso como uma coisa muito bem feita. Mas eu presumo que se possa não ter tido a capacidade de escrever o fim, não se ter chegado ao fim, não se ter conseguido dar uma explicação. E, portanto, eu ao levar isso em linha de conta, coloco as coisas não vão dar a nada, vão dar... Existem explicações, há um princípio, meio e fim. Talvez pelo meio possam estar peripécias que não tiveram um remate. São peripécias são divagações, eu gosto imenso, sabem, de uma história dentro de outra, não é? Portanto, alguém que está num grupo, suponhamos, a ir daqui para acolá, não é? Portanto, e há 2 ou 3 que vão fazer não sei o quê ou outro sítio e isso não é uma falsa pista, não é? Portanto, se é que é pista, e eu descrevo essa caminhada, essa divagação, e aquilo não... Pronto, foi isso. Portanto, eles não estavam conluiados com nada, não estavam... Foi apenas uma... e aí não dá em nada, não é? Mas alguns poemas traduzem sempre uma certa osmose entre o onírico e o real. Sim. Eu gosto disso, gosto muito disso. Aliás, como a Cláudia Novaes leu muito bem e com a preferência a incidir sobre esse registro literário, assim foi. Portanto, a junção das duas coisas. Eu tenho aqui a Aparição Fatal para ler. Agora, vendo assim à distância, a Sandra até era uma rapariga engraçada, sempre alegre, sincera, romântica. Viu a Atração Fatal e o África Minha. Soube seguir os conselhos da Manuela e viu outros filmes de fugir da linha. Isso de atrações e Áfricas era tudo dela. E não vai de ir nesse deleite. Fez-se ao continente negro, pensou fazer uns safaris e visitar o Kilimanjaro, que até dizem que não é caro. Pensou ainda em conhecer o Tarzan, mas ele afinal parece que era mau, não dava beijos e era de poucas falas, só dizia: eu Tarzan, tu, vê lá se te calas. E pensou, claro, em salvar da extinção o tigre da Malásia, que nem era da África, mas isto eles é tudo bicho. E sonhou com Robert Redford, que vinha num Mustang vermelho e tinha logo ali com ela um alto esplendor na relva. E realmente, algo de carnal aconteceu, mas infelizmente quem lhe apareceu foi um leão, o rei da selva. Mas que escolhazinha de texto! Eu que escolhi este que faz referência a muitos dos meus filmes preferidos, entre os quais o Esplendor da Relva também. E o África Minha, e eu sou eu nasci em Moçambique, apesar de ter vindo lá pequena, então aqui... Apesar de tudo, prefiro o Esplendor na Relva. Prefiro o Esplendor, eu também gosto muito de Esplendor da Relva, é um grande filme. Daniel, eu gostava que lesses mais um poema, por favor, as tuas seleções. Exato. Então, vou tirar os óculos.
Pronto. Acho que estou a precisar de ir descansar. Vou para o meu quarto, que sei perfeitamente onde fica. Lembro-me de outrora ter escrito livros, de ter falado de bosques. Agora só tenho no meu quarto um armário cheio de pequenas gavetas, fechadas por alguém ou por mim há muito tempo. Um solitário feixe de luz incide no armário. Parece vir enfeitado de lampadazinhas coloridas, conhecidas também por Colors of the Rainbow. Naquela gaveta poderá estar um perfil de telhados, silhueta trespassada por o grande sol frio do fim da tarde. Lembro-me de outrora ter falado de bosques. Naquela gaveta poderá estar o espelho longevo com o seu insubstituível reflexo de divisões infantis. 4 ou 5 gavetas terão uma praia que se estende com a luz matinal a varar as distâncias. Outras terão as abas dos guarda-sóis com o som que fazem quando lhes dá o vento. Tenho um armário com as imagens separadas que tão a sós não fazem um poema. A perenidade ao sol de Françoise a beber uma azagran também deve estar em alguma gaveta. Não faço ideia da gaveta que preserva a tarde, decorrendo com esplanadas ao fundo e onde tudo quanto se move é descontração e alegria. Fátima oferece-me água da Serra da Penha numa gaveta que exista e seja secreta. Em que gaveta estará o menino a lamentar-se aos pais por o caranguejo que apanhara já não estar no balde que trazia? Françoise bebe agora um cocktail, talvez de genjareiro, mas não sei em que gaveta. Se bem me recordo, contemplava um soleil couchant, Keats, ele também, por sua vez, mas lindo até ao fim do mundo. Distantes margens delineando a noite, pontilhadas por pequenas iluminações esparsas que parecem só existir assim, vistas de longe. Dentro desta gaveta estou eu com 17 anos, no pinhal ao sol, com 2 latinhas de lulas e a minha ideia de poesia. Aquela gaveta que parece mais privada seria a que as mulheres daquele tempo escolheriam para retocar nos lábios o batom cereja, e nesta, mais notória, estarão os cães a ladrar e a caravana a passar. Tenho ideia de que será nesta gaveta, bem ou talvez nesta, que se poderá encontrar Françoise a soltar o seu cabelo castanho de francesa. Mas, por exemplo, não faço a mínima ideia onde possa estar a brisa suave que ameniza a temperatura de agosto, nem a gaveta que guarda o relógio que nunca para e que agora, muito naturalmente, assinalará as banalíssimas 11 da manhã. É provável que no armário já não exista nenhuma gaveta com o entusiasmo do mar sobre os penedos. Crianças de aldeias, crianças a quem na infância acenei do vidro traseiro do automóvel rápido e que ficaram pelos caminhos a brincar ao verão sem que para isso precisassem de conhecer praias. O que foi feito de vós? O que fizestes aos vossos sorrisos puros? Como eu gostava que a minha vida vos tivesse oferecido uma gaveta. Choro agora de tantas saudades por tão breves instantes. Raparigas contentes em suas roupas claras sobre os seios que cresciam. Amei-vos sem nunca mais vos ver. Amei-vos por nunca mais vos ter visto. Amei-vos intensamente, como qualquer coisa que se desprende e se perde da nossa lembrança de saber o quê. Em mim ficastes a pertencer às distâncias cheias de luz, diluídas agora e ainda mais pelas minhas lágrimas. Neste momento tardio em que é de mim que me despeço, entregar-vos-ia no melhor gesto da vida o meu armário todo.
A baleia encalhada deve estar nesta gaveta maior. E nestas ao lado estarão as pessoas transportando água do oceano para lhe verter no dorso. Se de facto é nesta gaveta maior que está a baleia, é por aqui que está o marinheiro da luz pálida e molhada, a comunicar que mais nada se podia fazer. A baleia tinha morrido. Lembro-me de outrora ter escrito livros, de ter falado de bosques. Agora só tenho no meu quarto um armário cheio de gavetas, fechadas por alguém ou por mim há muito tempo. Um armário com imagens separadas que tão a sós não fazem um poema. Daniel. Muito obrigado por ter estado aqui connosco hoje. Obrigado, já acabou? Acabou aí.